Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 15 de setembro de 2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. O gráfico semanal fechou ali, acabou que rompeu, né, um pouquinho o candle 35 aqui, porém ele não teve continuidade e ficou meio que indeciso, né? A gente pode observar que tem sombra superior, tem sombra inferior, ou seja, pavio dos dois lados e um candle, né, com um corpo pequeno aqui, basicamente um dojizinho aqui, então tá bem indeciso do que ele quer fazer no semanal. Então a gente vai ter que observar essa semana e entender para que lado ele quer continuar, tá? Se ele perde a mínima do candle 36, aí ele abre margem para vir buscar aqui um teste de média, tanto de 9 ou de 17 períodos, tá? Se de fato ele vir para baixo, aí a gente pode puxar uma retração aqui, ó. Esse primeiro fundinho aqui, certo? Então ali na região da média de 9 seria 50%. E também, se a gente pensar no fundo principal aqui, trazendo aqui para baixo da 30, a gente vai observar que 50% vai ficar bem em cima da 17 períodos. Então seria uma correção até que interessante para que ele entregasse e depois viesse buscar uma continuidade. Porém, ele pode demonstrar que é uma falha, né? Porque ele vinha numa estrutura de continuidade de um movimento maior, né? Se a gente observar aqui, ó, nesse movimento, faz a correção e depois vem entregar continuidade. Porém, ele está tendo dificuldade de dar continuidade em relação a esse topo anterior que a gente tem aqui, tá? Então vamos observar como ele se comporta essa semana para a gente entender de fato de que lado ele quer ir. O diário, ó. Se a gente olhar para o diário, ele vai novamente tocar lá na média de 9 períodos, como a gente vinha chamando atenção na semana passada. Ele fez um toque, fez dois, veio para um terceiro toque de média. Então, assim, há uma proteção, há um interesse comprador aqui na região de média. Toda vez que ele chega aqui, ele acaba desenvolvendo um pouco para cima, ou os compradores protegem essa região. Então, eu vou chamar atenção para que a gente continue visualizando trades nessa região, ou seja, abriu indeciso, deu uma puxada para cima, outra para baixo, veio aqui, tocou na média, eu arrisco compras, porque é o que ele vem mostrando. Ele vem mostrando que toda vez que ele toca na média, ele sobe, toda vez que ele toca na média, ele sobe, toda vez que ele toca na média, ele sobe. Então, por que não observar esse padrão e de repente tentar extrair alguma coisa desse padrão, certo? Então, isso que eu chamo a atenção de vocês neste momento para o diário, e vou seguir uma leitura parecida com o que eu falei agora do semanal. Para mim, ele ganha da máxima ou ele ganha dessa mínima, ele pode iniciar algum tipo de movimento, né, de continuidade aqui. Então vamos observar, vamos tentar entender o que ele vai apresentar para a gente. Se ele vem para cima e rompe o topo anterior, acaba formando um pivôzinho aqui, ó. Que seria o que? Ele deu uma puxada, fez a correção, e aí a partir daqui ele monta um movimento de continuidade. Então, para mim fica interessante também essa puxada para cima, tá? Se vir para baixo, aí de fato eu entendo que ele possa vir buscar médias, essa média de 17 períodos, porque ele vai perder essa referência aqui, uma referência que ele já vem se mantendo há um tempo. Então eu entendo que a partir do momento que ele perde essa média de 9 períodos, ele pode ter uma força vendedora mais atuante, e aí pode até mesmo dar um movimento mais forte, pode vir buscar até uma média, não que vai fazer isso num dia só, tá? Que ele possa começar a desenvolver esse movimento para baixo durante os próximos dias, tá bom? Olhando para os 60 minutos, o que a gente consegue ver? Ó, 60 minutos. Ele está um pouco indeciso, né? Porque ele veio, ó,
ele vinha no movimento ascendente aqui atrás, tudo. Depois ele vira para o movimento descendente abaixo das médias, fica ali brigando, e aí a gente consegue ver o último padrão agora qual é? Média de 72 períodos, essa média aqui, ó. Toda vez que ele tocou essa média, ele acabou que ele entregou algum movimento de movimento contrário, né? Ou seja, indo para cima. Então a gente observa, ó, que ele fez isso, ele desenvolveu o movimento, ó, fez a correção na média, tentou continuidade, teve que buscou essa média de novo aqui, ó, depois esticou, aí ele armou um padrão de continuidade, falhou aqui no topo, e aí aqui, ó, ele fez esse desenho, né, ó, esse desenho de possibilidade de reversão que eu tinha chamado a atenção, certo? Aí ele corrigiu na média e fez um movimento, ó, buscando 72 períodos novamente. Aí ele puxa para cima, né? Ou seja, depois falha na média de novo. E onde que ele vai parar? 72 períodos. Então agora para mim, 60 ele está num dilema aqui do que? De sair de dentro desse caixotinho das médias. Ou seja, ele tem que sair de dentro dessa estruturazinha aqui. Ou ele tem que forçar para baixo das 72 períodos e perder de fato ela. E aí depois, quem sabe, fazer um reteste e aí desenvolver mais para baixo. Tá? Ou ele tem que agora ganhar força, ganhar essa média, passar para cima dela, fazer uma correção, possivelmente na média, e depois tentar explodir e entregar um movimento de alta. Tá? Então, esses dois cenários que eu estou vendo por 60 minutos. Quando a gente fala de retrações, a gente tem que começar a dar uma olhada o que ele apresenta para a gente tentar entender se ele já fez uma correção, se ele de fato está pertinente para a gente ficar olhando isso agora, uma vez que começa a ficar um movimento mais lateral, ou seja, não tem uma movimentação muito grande, então ele começa a ficar mais difícil em relação às retrações. Mas o que se chama a atenção também aqui, vocês observarem, é que ele faz esse toque de fundo aqui, ó, certo? Ó, e a gente tem uma LTA aqui, né, que mantém essa estrutura para cima, enquanto ele se manter, né, fiel a ela, tá? Então a gente observa que ele está tendo esse movimento, está se segurando por aqui. Então eu entendo que enquanto ele se manter por aqui, a gente tem um movimento altista ainda, tá? Se você puxar uma retração, pegando desse topo que ele deixou, esse fundinho aqui, ó, você vai observar que ele voltou, fez uma correção. Aí se a gente inverter essa fibra aqui, ó, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, eu vou inverter ela. Você vai ver que ele buscou a região de retração 61.8 e voltou basicamente para a mesma região que ele se encontrava antes de fundo, tá? Então agora, aí você pegando um movimento menor, ó, de fundo até onde ele parou, ó, agora eu vou inverter de novo a fibra, né? E aí você vai observar que ele bateu na região de 76.4 e agora quer entregar um movimento de continuidade, tá? Então a região de fibra fica meio complexa no sentido que a tendência aqui não está desenvolvendo, tá, gente? Então eu vou ficar mais em relação a essas médias no primeiro plano aqui, tá bom? Se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele curtir, né? Senta o dedo no like aí, se você puder estar compartilhando esse vídeo também, vou ficar muito grato para você, né? E se você também conseguir deixar um comentário, falar o que você está achando, está fazendo sentido para você, se está te ajudando de alguma forma, seria muito legal poder compartilhar isso com vocês, tá bom? Olha aqui, olhando para o 15 então, o 15 está nesse movimento aqui de tentar se desenvolver, tá ficando acima dessa LTA, né? Ó, e se a gente pegar agora um movimento mais curto de 15, o que ele fez? Ele começa a fazer um movimento descendente, ou seja, ele, depois da falha de topo ali, né, ele falhou, né? Deu para ver no 60 também, ele falhou aqui. E aí ele já movimentou para baixo, ele já perdeu, fez uma estrutura de pivô para baixo, corrige nas médias, entrega o movimento para baixo de continuidade, depois faz um movimento corretivo, certo? Aí ficou meio que ligado aqui e tal, tentou fazer um desenvolvimento, parou na média de 200, tocou média de novo, e aí ficou aqui ó, bem consolidadinho, brigadinho, e depois conseguiu se desenvolver, tá? E aí agora ele está nessa consolidaçãozinha, ou seja, está acumulando aqui, e se ele de fato conseguir estourar para cima aqui agora, ó, ele vem testar esse topo anterior,
Você pode fazer uma correção, testar o outro topo, e depois fazer uma outra correção. E aí, quem sabe, desenvolver de fato e vir buscar esse topo aqui do lado esquerdo e quem sabe até a máxima estudo. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tô vendo pro 15. E aí, a partir do momento que também se ele resolver vir para baixo, né, que ele falhe aqui nessa região, ele passe para baixo da LTA, aí eu entendo que ele vem fazer um reteste e depois ele vem buscar essa primeira região de fundo aqui, tá? Aí vem buscar essa região de fundo, perdendo essa região de fundo aqui, aí com certeza ele pode começar a desenvolver, entregar um movimento mais forte, porque aí a gente está falando de uma estrutura maior, estamos falando de próximos fundos, aí ele vem buscar esse suporte aqui, aí o próximo IPC é esse suporte, e aí passando disso ele começa a se desenvolver para baixo. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.